O posto teve um tratamento, teve várias campanhas interessantes que o posto fez. Um dos tratamentos que eu acho que foi muito interessante para a época, que foi na época do prefeito Efigênio, foi o tratamento de hanseníase, que começou na época dele e que teve muito bom resultado, que atendeu várias pessoas que estavam com problemas de saúde, o tratamento de doença de Chagas, porque na época morria pessoas com 45 anos, era muito, e até menos, e o tratamento de hipertensão, que diminuiu as mortes súbitas dentro daqui da região, que era muito comum o camarada estar andando na rua e cair morto. Muito bacana, né? Uma cidade só com posto e só um hospital. E outra coisa também, o tratamento da gestante, porque muitas vezes as donas que faziam os partos dentro das casas, tinha muita morte de menino com recém-nascido, porque aí quando teve o hospital e o sistema de saúde do corpo, que começou, que criou o posto, acabou essa quantia de morte de crianças. Muito bacana, viu? O senhor pode me falar quantas escolas? O senhor estudou só o primário, né? Mas o senhor sabe falar um pouquinho sobre as escolas daqui do município? O ensino aqui começa no Brasil Colônia, em 1792, com o padre Manuel Ribeiro. Depois veio o mestre Antônio Dionísio, que era um ex-seminarista do Caraça, e veio dar aula aqui. Depois, quando ele morreu, o ensino passou para as duas filhas dele, que foi formado no Colégio Nossa Senhora das Dores, que era a Maria Estefânia e a outra filha, a Francisca, que elas tinham apelido de Quinha e Fica, do mestre. Depois o município criou a escola Aurélio Pires, que foi criada onde hoje é a atual Casa da Vitalina, e depois fizeram a construção do grupo Aurélio Pires, que é com estrutura de escola mesmo. Entendi. E a segunda escola foi o Mata Machado e depois o Joviano de Guiar. Entendo. Quais que foram os espaços, os lugares, os prédios que eram considerados importantes para os moradores de antigamente? Os prédios são as primeiras casas mais importantes aqui eram as igrejas, né? Que são por causa da religiosidade da época, que eu sempre, desde o começo de Gouveia, foi voltada para a religião. Então a matriz antiga, chamada matriz velha, que derrubaram, foi demolida em 62 e fez essa outra, a igreja do Rosário, a capela Nossa Senhora das Dores, a antiga igreja capela de São Francisco. E depois as casas antigas que tinha aqui, o sobrado de Policarpo, que era onde está ali no meio da rua, ali da rua Consuelo Falso, foi demolido. A casa dos Paulinos lá em cima, que era um lugar de política, que juntava o povo para discutir a política de Gouveia, e essa casa que está aí, hoje chama de Picolino, que é a casa dos Taiola. Interessante, viu? Havia as atividades esportivas e recreativas culturais? O senhor falou a respeito que o Dom Serafim ele começou a incentivar os esportes. Isso. Além disso, o que mais voltado para a cultura e para o esporte que tinha, o senhor lembra? A FAPA lá no São Roberto incentivou muitos jovens para mexer com o esporte no tempo que o Dr. Romo foi gerente. Muito bom. Havia algum jornal, rádio, outro meio de publicidade? Já a Gouveia teve vários jornais. Tinha um jornal Gouveando, já teve jornal mais antigo, que tem gente que tem guardado ainda por aí alguns exemplares. Entendi. Seu Serafim, quais que são as pessoas ou as organizações consideradas atuantes na comunidade? O senhor acha? Que estão envolvidas em tudo, seja politicamente, seja voltado para a cultura? Bom, tem aí, em primeiro lugar, é o administrador, o prefeito, né? E o quadro lá, o vigário, a turma do conselho paroquial,
tem a Sociedade São Vicente, a Polícia Militar, né, a Polícia Civil lá embaixo, e a Associação de Comércio que tem aqui em Governo. Uhum. O senhor sabe me dizer quais as mudanças importantes que ocorreram aqui nos últimos 50 anos? Embora o senhor tenha 59, o senhor sabe de muita coisa, A né? gente sabe que é lei, né? E convive com pessoas da época. E Aí a gente foi escutando e guardando, né? o senhor guardou as diferenças? Ó, as diferenças que tiveram, a primeira foi a emancipação. Governo, um povoado de simples e passa a ser cidade. Depois, esse progresso que o governo teve de comunicação, porque na época, hoje todo mundo tem um telefone dentro de casa, na minha época não era assim, só tinha o posto de telefone e quase poucas pessoas tinham acesso a um telefone. Hoje a população toda tem celular, tem telefone, internet, o mundo, a governo modificou no sentido de comunicação. E a terceira mudança é que hoje todo mundo pode estudar, pode ir atrás e estudar. E nas épocas antigas não era assim. Que bom, né? Que mudou desse jeito. Para o senhor, quais que foram os fatos que mais marcaram a história da comunidade? Como o senhor leu muito, só sabe, né? A primeira foi a transformação de um povoado agrícola para um povoado que tinha uma indústria, que foi a construção da fábrica São Roberto pelo Barão de São Roberto. A segunda, a mudança dessa fábrica pequena de município que não tinha uma visão industrial nacional, quando a fábrica dá a falência com o Coronel Sica, a fábrica vai a leilão e passa a ser dirigida por um cara que é o Alexandre Mascarenhas, que tinha uma cabeça de uma indústria nacional. Aí o governo passou a ter outra diferença, que mudou o hábito de ser governo de uma cidade pequena de interior para adquirir maneiras de vida, de pensamento mais evoluído. O senhor acha que tem mais alguma coisa que mudou? A emancipação de governo também muda o sistema de governo também. Agora, falando atualmente, né? O senhor se considera feliz e satisfeito de como a cidade está? A administração que está aí está ótima, está muito boa. A gente tem visto aí, o prefeito está empenhado em desenvolver o município, apesar das dificuldades que está passando aí com pandemia, que cria um problema muito sério do povo não poder ter lazer, e mesmo para poder sair não é da mesma maneira, mas ele está empenhado, a gente vê o esforço que ele está fazendo aí com a administração, que ele está fazendo as coisas boas. Isso é importante. Tem alguma coisa que o senhor gostaria que mudasse, que ficasse melhor aqui, que gostaria que tivesse? Eu acho que olhar mais a área de saúde, né? E a outra coisa é o saneamento básico. Porque já tem ruas que estão com esgoto já com as manilhas bem estragadas, que a gente tem notado que são muito antigas essas manilhas aí. E outra coisa é o serviço da Copasa, que precisa mudar a maneira que estão fazendo o serviço aí. Tá ótimo. Ter uma modificação, porque a tubulação, pelo de dado minha rua, é de 1954, canto estranho ainda, então tem que ter alguma atitude aí de modificação sobre isso. Entendi. Mas o resto não tem nada a reclamar, vou ver em primeiro lugar em tudo. Então tá ótimo. Serafim, muito obrigada pela entrevista, viu? O senhor nos autoriza a usar a sua imagem, a sua voz, as informações que o senhor nos passou? Autorizo, sim. Tá ótimo. Muito obrigada, Serafim.